O que é resultado em coaching? E essa é uma pergunta que eu ouço muitas vezes de profissionais muito experientes, inclusive de pessoas que já trabalham, que já são coaches profissionais, que o pessoal fica muito confuso com esse negócio, qual é o resultado, né? Então vamos lá. Eu gosto de trabalhar com coaching pensando sempre em alguns modelos de resultado. O primeiro deles é aquele resultado palpável, ou seja, quando alguém me chama lá numa empresa e o cara vai me contratar para eu ser coach ou dele ou da equipe dele, muitas vezes eu pergunto, qual é o resultado mensurável que você espera? Por exemplo, o ano passado eu fiz um projeto numa grande empresa que eles queriam aumentar as vendas. Então eles disseram assim, Alexandre, a gente precisa aumentar as vendas. Na verdade, eles precisavam bater a meta do ano. Perfeito. Então, vocês têm a meta? Tem a meta. Está claro, está claro. Está dividido entre todo mundo? Tá. Todo mundo tem a meta, só que as pessoas não estão conseguindo atingir a meta. Então nós temos aqui um primeiro indicador. Outro indicador que você vai pegar agora derivando deste, por exemplo, se o cara vai atingir a meta, ele precisa vender mais, ou seja, ia vender 100, precisa vender 110, perfeito. Agora o que ele precisa fazer? E aí nós precisamos estabelecer algumas metas que são metas de processo. O que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender e como eu vou fazer isso. Então, no início do processo de coaching, a gente precisa entender aonde nós estamos indo, aonde nós estamos, e a partir dali a gente começa a provocar a pessoa a fazer. Então eu começo a quebrar essa meta de final de percurso, lá no final do processo, às vezes de um ano inteiro, eu quebro em pedaços. Então eu combino lá na primeira, segunda sessão, que então tá legal, você agora sabe que o nosso foco é lá, o que você está fazendo hoje que não está dando esse resultado? Então eu identifico aquelas limitações. E às vezes as pessoas dizem assim, mas o cliente é o culpado, mas o concorrente é o culpado. E eu consigo ajudar a pessoa a estabelecer metas claras em relação ao cliente, que ele não está conseguindo atender, como ele faz para passar para outro status. Eu preciso atender esse cara. E algumas vezes surgem indicadores assustadores. Por exemplo, eu tive um cliente na área comercial que ele não conseguia vender para o principal cliente da carteira dele. Era um cliente lá de Curitiba, para quem é de Curitiba aí, era uma grande empresa e esse cara ia visitar essa empresa e ele não conseguia fechar. Então a meta dele, para um primeiro processo, o primeiro passo do processo, foi ir lá e conseguir estabelecer uma conexão com o diretor comercial dessa empresa. Não era nem vender. O grande desafio que eu dei para ele foi, então você vai marcar uma visita e você não vai lá preocupado em vender, já que tu não está vendendo mesmo, não te preocupa. Mas eu quero que você vá lá e quem sabe, antes de vender, o que seria bom fazer. E ele me disse, poxa, eu preciso estabelecer uma conexão com o cara, para o cara confiar em mim. Eu digo, perfeito, então é isso. E ele foi lá, passou um mês, eu encontrei ele e ele disse assim, Alexandre, você não vai acreditar. Porque eu fui lá com o intuito de conseguir conversar, identifiquei assim o jeito dele e tal, e você acredita que o cara me pediu, já fez um primeiro pedido? Nem vendi para ele, ele me comprou. Ou seja, a meta do coaching, muitas vezes, ela precisa ser estabelecida através de um processo para chegar lá. Então, como ele vendeu para esse grande cliente, aquela meta do final do ano, que era atingir o objetivo, começou a ficar mais próxima. Então, nós vamos ter sempre duas metas. A meta do final do coaching, e nós vamos ter as metas de processo. Às vezes a meta de processo, elas não tem uma conexão direta com a do final. Por exemplo, eu quero vender 10. Não, eu não começo pensando, vou vender 1, depois 2, depois 3. Não, às vezes a meta de processo é o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender para atingir o primeiro estágio. E às vezes a meta vira a ação, a meta vira o aprendizado. Por exemplo, eu trabalho numa área e eu preciso me conectar com uma outra empresa e que essa empresa não tem ninguém lá que fala português. O pessoal todo lá fala italiano. Então, perfeito, qual é a minha meta agora? Falar italiano. Ou então contratar alguém que faça o papel de intérprete. Certo? Não é me conectar direto com a empresa, essa é a meta final. No coaching, se você não entender exatamente como que eu quebro todo esse emaranhado da meta final que eu preciso ter para começar o processo e depois saber quais são as metas pontualmente que me ajudarão, que aumentarão a chance de eu atingir o objetivo final, é bem provável que a gente não tenha eficácia. No meio do caminho, quando você menos espera, as coisas se perderam e a gente fica todo perdido, não sabe o que vai fazer. E aí eu vejo muito coach hoje sentado em cima de ferramentas, ou seja, o cara vai fazer 10 sessões, ele diz assim, eu tenho 10 ferramentas matadoras. E eu vou lá e aplico uma ferramenta de valores, eu aplico uma roda da vida, eu aplico outra pirâmide não sei do quê.
E aí o cara começa a olhar para tudo aquilo ali e começa a pensar assim, tá, e o que eu faço com isso? Certo? As ferramentas são úteis, claro, desde que você esteja direcionando através da ferramenta para o objetivo final, que é a transformação do cara, que é o resultado dele. Caso contrário, meu amigo, é conversa para boi dormir. Você concorda? Se você achou legal esse vídeo, por favor, me dá um positivo, me acompanha por aqui e um grande abraço!